Por acaso, o YouTube me recomendou um vídeo e agora eu tô aqui para falar sobre esse assunto. O vídeo que o YouTube me recomendou foi de uma entrevista da Clarice Lispector. E assim, que eu me lembre, foi a primeira entrevista que eu escutei dela e eu achei assim muito interessante. E eu queria trazer para vocês, então, uma sugestão, tá? Que é algo que eu quero fazer e eu quero sugerir para vocês. Ultimamente, a gente tem consumido muito conteúdo rápido, raso, e parece que quanto mais o tempo passa, as obras, é, as obras no geral, também estão ficando mais rasas, mais curtas. Enfim, isso é uma opinião minha, não tô me baseando em nenhum dado, tá? É uma opinião minha, tá? Talvez eu esteja errada. Tem grande chance que sim. Mas eu acho que é importantíssimo a gente dar um passo atrás e analisar, estudar. E quem não quiser analisar, estudar, mas pelo menos ver como as coisas eram, sei lá, 50 anos atrás, 40 anos atrás, 30 anos atrás. Porque tem coisas que a gente deveria aprender com eles, sabe? Nessa entrevista da Clarice, algumas coisas, algumas perguntas que eram feitas para ela dizia não sei. Ou ela dizia que não iria responder, que preferia não responder. E eu acho que isso é algo muito importante por várias questões. Primeiro, porque algumas coisas, as perguntas que foram feitas para ela, que ela não quis responder, não eram assim muito pessoais. Mas ela não queria responder, outras ela não sabia e tava tudo bem. Mas trazendo assim pra minha vida, por exemplo. Às vezes algumas pessoas, elas são de certo modo intrometidas e fazem perguntas que elas não deveriam fazer. E às vezes a gente acaba respondendo por educação, mas no fundo a gente fica desconfortável. Então, uma das coisas que me chamou a atenção é que ela dizia que não sabia, ou dependendo da pergunta que ela não queria responder por, enfim, tal motivo. E eu acho que a gente deveria de fazer isso, sabe? Nem tudo precisa ser respondido, a gente não precisa ter todas as respostas e tá tudo bem, vida que segue, a gente não é melhor ou pior por causa disso, sabe? E depois que eu assisti essa entrevista, me despertou uma curiosidade para eu ouvir outras pessoas falarem, sabe? Outros escritores, outros artistas que não são da minha época, mas que já fizeram parte da história do nosso país e que com certeza tem alguma coisa para agregar. Então, assim, essa seria a minha sugestão para você, sabe? Às vezes a gente fica limitado a assistir podcasts atuais, assistir entrevistas atuais, só que eu reconheço que atualmente a gente tem pessoas muito incríveis, pessoas que também estudam, mas enfim, parece que a maior parte das pessoas já tá contaminada com esse, como é que eu posso dizer assim, com esse problema de agradar todo mundo, de, sabe, como eu posso dizer pra vocês, parecer perfeito. E isso não é legal, sabe? Isso eu acho que é muito tóxico e é algo que infectou não, ah, infectou, infectou muitas pessoas. E pra gente não reforçar essa ideia, seria interessante a gente também ter contato com pessoas que viveram de uma forma diferente, sabe? Mas enfim, foi só um exemplo da Clarice. Cada um pode pesquisar e encontrar o conteúdo
de quem quiser, né? De qual assunto quiser aqui no YouTube. Mas é só um lembrete para você entender que tanto o YouTube quanto outras redes não são apenas pra gente ver a vida de pessoas atuais. A gente também pode conhecer a história de pessoas que já passaram, que não estão mais aqui, ou pessoas que estão aqui, mas conhecer um pouco do passado. Enfim, era isso, gente. Espero que vocês comecem a utilizar agora o YouTube para pesquisar outras coisas. E outra coisa, algo que eu vi esses dias um vídeo sobre a questão dos livros de autoajuda, né? Que muitas vezes um livro de ficção, ele ajuda tanto quanto um livro de autoajuda, porque na autoajuda, tá, é ali sei lá, é como se fosse um passo a passo, não sei dizer bem pra vocês como é que a pessoa do vídeo falou. Mas enfim, tá, ele te passa ali uma lista de coisas pra fazer. E já no livro de ficção, ele conta a história de uma pessoa que passava pela situação tal, que fez tal coisa e teve tal resultado. Então, tem toda uma questão de tu ler, tá, então essa é a história do Joãozinho. Então, o Joãozinho tinha esse problema, o Joãozinho fez isso pra resolver. E aí você pode se identificar com o Joãozinho, entende? E já na autoajuda é diferente, como se fosse, tipo, tá, aqui tá um guia, tu vai fazer isso, isso, isso e pronto. Só que, sabe, eu não sei explicar pra vocês. Mas então, isso também é uma coisa. A questão de assistir vídeos. Às vezes a gente fica assistindo um criador de conteúdo que fale sobre desenvolvimento pessoal, por exemplo. Só que, poxa, tipo, às vezes se a gente fosse ver uma entrevista, um vídeo, um documentário sobre o assunto tal, seria mais interessante do que assistir o vídeo da pessoa X falando sobre o assunto. Entende? É isso que eu quero dizer. Que às vezes a gente consegue extrair coisas interessantes disso. Então é uma autocrítica também, sabe? Esse tipo de conteúdo aqui que eu tô criando é um conteúdo raso. Muito raso, entendeu? Comparado a outras coisas. Mas, enfim, agora eu vou finalizar o vídeo dizendo pra você se atentar. Pode consumir conteúdo raso? Pode consumir conteúdo raso. Mas também consuma um conteúdo mais aprofundado e interessante.